Vamos ver, o que mais que a gente precisa não pode deixar de abordar. A gente já está caminhando para o finalzinho aqui do nosso programa, né? Temos Quer o falar Lula, né, rapidamente? Temos o Lula, né? Falando dos militares, né? Isso, vamos abordar essa história. Por favor, ponham aí na... Põe um vídeo, por favor, do Lula. Quando eu me deparo, sabe, com a manifestação aqui na frente começando a invadir. Eu quero dizer para vocês que eu ainda não conversei com as pessoas a respeito disso. Eu estou esperando a poeira baixar. Eu quero ver todas as fitas que foram gravadas dentro da Suprema Corte, dentro da Câmara, dentro do Palácio do Planalto. Teve muita gente conivente. É importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. E nós vamos com muita calma investigar e ver o que aconteceu de verdade, porque nos vídeos que eu vi soldado do Exército conversando com os invasores, eu vi soldado cantando junto com os invasores. Nós fomos obrigados a fazer a intervenção na polícia do DF, porque ela tinha muita responsabilidade no que aconteceu. No dia da minha diplomação, vocês ficaram sabendo do quebra-quebra que houve em Brasília, do ateamento de fogo em ônibus, e a polícia simplesmente estava acompanhando. É como se estivesse tomando conta das pessoas que estavam tocando fogo em ônibus, depredando as coisas. Ou seja, então, a polícia, ou o comandante da polícia, nós tínhamos que fazer o decreto de intervenção. Muito forte, muito séria, muito grave essa afirmação do Lula, né? Houve conivência aqui dentro, né? Então, isso se junta já a uma fala que ele fez ontem, indicando, sugerindo, né, que havia indícios claros de que nada tinha sido por acaso. Então está aí se formando, né? Aos poucos estão pondo as peças de um quebra-cabeça na mesa, né? Ele está tomando a forma aí de uma responsabilização concreta de quem das forças de segurança aí do Planalto, não é isso, Duda? Tinham 2 batalhões ali no Palácio do Planalto que não fizeram nada. Então, provavelmente teve conivência, e o que o Lula está falando é que isso precisa ser investigado. Ele precisa tomar um pouco de cuidado também nas coisas que ele fala, para não criar o Múcio está lá tentando, como ministro da Defesa, pacificar os militares, e acho que o Lula precisaria ser mais cuidado só agora na hora de falar dos militares, para não jogar uma culpa que, de repente, depois não se apura, né? Wilson, quer pôr a sua colher tortíssima nesse assunto? Não, Grebe, eu só vou complementar um pouquinho o que o Duda falou, que eu acho que é bom trazer para quem nos acompanha nesse momento, para você ter uma ideia, né? Para que qualquer pessoa consiga entrar no Palácio do Planalto, você passa por pelo menos 2 cancelas, né? Você passa por uma primeira cancela ali no gradil, né, onde ficam alguns integrantes das Forças Armadas, e depois você consegue entrar ali no Palácio do Planalto, que ainda tem um detector de metal, aquela coisa toda. Então, assim, você tem segurança nas 2 partes. Por um lado, o Lula de fato está certo, porque você não consegue acessar o Palácio do Planalto se você não tiver o mínimo de leniência de quem faz a guarda naquele momento. Tá? Esse é um ponto. Tá? Agora, do outro lado, é como você falou mesmo, Grebe, nesse momento, uma declaração desse tipo do presidente da República, ela não colabora em absolutamente nada para a pacificação nacional. Tá? Então, o que a gente tem visto nos últimos dias, principalmente depois de segunda-feira, é que o PT tem buscado de forma muito incessante ali no seu eixo interno um bode expiatório para esse negócio, né? É bom lembrar que foi anteontem,
foi anteontem, se não me engano, o deputado federal André Janones publicou um tweet dizendo que o Múcio iria renunciar, sabe? Enfim, instantes depois ele desmentiu essa história, dizendo que não tinha nada disso, não tinha carta nenhuma. Mas o que chamou a atenção, inclusive, alguns deputados, né, me chamaram a atenção para isso, é que como é que o André Janones, que foi responsável pela comunicação digital, me publica um tweet daquele, sabe? O que já se suspeitaram, a suspeita que se levantou naquele tweet, tá aí, obrigado, Joelton, é que tem um dedo de integrantes da ala aloprada do Palácio do Planalto, entendeu? Já criando um fogo amigo para derrubar o Múcio Monteiro. Foto do Janones é maravilhosa, né? Muito boa. A foto dele é maravilhosa. Então, assim, olha só, posso dar minha opinião aqui? Eu acho que isso aqui é um caso clássico do Lula fazendo o que ele sempre fez e sabe fazer muito bem. De um lado, o Lula está batendo nos militares. Fez essa declaração hoje, fez a declaração ontem. Hoje também ele disse: os militares não têm esse poder moderador que eles vivem dizendo que tem. Deu outra patadinha ali nos militares. Ao mesmo tempo, ele vai desautorizando essa ala aloprada que você acaba de mencionar do PT. Por quê? Vamos passar para outra notícia, por favor, que é o Lula dizendo: Múcio continua na defesa, confio nele. Então, de um lado, ele está agradando o público interno, sendo um pouco duro com os militares, e de outro lado, ele está falando para o público interno: quem manda sou eu. E o Múcio não vai sair. Então, satisfaçam-se com estas minhas aspas mais mal criadas aqui em relação aos militares. Isso é clássico, Lula. Bate a sopra, sabe? É um jogo que ele faz bem. É um jogo político que ele faz bem. Vamos ver se não perdeu a mão, né? Porque as circunstâncias são muito atípicas, né? Mas olha aqui. O Janones tentando expelir o Múcio, né? E o Lula dizendo: não vem que não tem, meu. Quem coloca ministro e tira ministro é o presidente da República. Isso é uma chamada para os próprios colegas dele. Não me torrem a paciência, né? Agora, que é péssimo um ministro, na primeira semana de trabalho, já tem gente falando que ele vai sair, né? É horrível começar assim, né? E olha, todos os ex-ministros da Defesa, né, Wilson, manifestaram aí, não sei se foram todos, mas vários, se manifestaram em apoio ao Múcio. O Múcio está fazendo a coisa certa, não é hora, né, de aumentar a temperatura do confronto que existe entre PT e militares. Isso não pode dar coisa boa, né? É melhor trazer, é importante trazer todo mundo para um espaço em que alguma forma de diálogo seja possível, não é isso? Grebe, eu concordo contigo. Agora, tem algo que a gente não... que eu preciso falar aqui. O grande ponto é que dentro do PT existe uma ala aloprada, existe uma ala ideológica que pensa o seguinte: não, vamos acabar com esses motins bolsonaristas, escanteando todos os soldados, dando porrada na polícia militar bolsonarista e escanteando de vez a polícia federal bolsonarista, entendeu? Tem uma ala ali dentro do PT que pensa dessa forma. Inclusive, se dependesse exclusivamente do ministro da Justiça, Flávio Dino, a postura que seria adotada seria essa, de tiro, porrada e bomba, né? Seria bem naquela... Ô, meu querido, olha, tchau, vaza, acabou o governo, vai pro próximo, entende? Só que o Múcio, ele quer uma atitude, ele busca uma atitude um pouco mais conversada, né? Ele busca um diálogo com as Forças Armadas, porque ele sabe que esse processo de desbolsonarização das Forças Armadas, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal não é um processo fácil, é um processo longo, é um processo que vai demorar meses. Você não consegue virar o jogo assim sabe, no estalar de dedos, entendeu? Não é um processo fácil.
Então o Múcio está tendo muito cuidado para lidar com isso. Uma Inclusive, frase... teve hoje, desculpa, Wilson, me confirma, porque eu não tenho certeza se foi de hoje essa informação, um coronel da reserva da polícia do Distrito Federal dizendo que existe um desconforto muito grande com a maneira como a força está sendo tratada, né? Como se fosse uma força traidora ali, né? Então existe esse desconforto, né? E daí Sim, você... aqui Olha, da Polícia Militar do Distrito Federal, e tem até uma informação para passar para vocês, que eu estava tentando checar aqui, é que a Polícia Civil do Distrito Federal vai abrir procedimento administrativo em relação a todos os policiais civis que estavam envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Agora, Greve, só para complementar o comentário, eu conversando hoje é quinta, né? Então, conversando na terça-feira com um integrante do primeiro escalão do governo, ele me falava o seguinte, que esse tipo de posicionamento, que era momento de você distensionar as relações internas, sabe? É momento de você criar um ambiente de união, não é momento de crise. Então, esse tipo de manifestação do Janones, essa disputa interna entre o Múcio Monteiro e o Flávio Dino, já preocupa ali o primeiro escalão do Palácio do Planalto, justamente por quê? Porque você dá uma sensação de que você não há uma unidade interna. E aí você pode comprometer toda a governabilidade de um governo que não tem uma base sustentável no Congresso. Então, a visão que você passa para outros parlamentares, para a base no Congresso, Senado ou Câmara ora, se esse governo tem brigas internas, por que eu vou me aliar com um governo que não consegue se entender internamente? Entendeu? Então, é um processo complicado e cada vez que você tem esse tipo de manifestação do Janones ou Lula fazendo um jogo duplo, você não cria um ambiente harmonioso e um ambiente, e tudo que o PT precisa, e tudo que o PT tem agora você pode deixar essa oportunidade de você criar um ambiente harmonioso para você ter uma largada boa nesse governo Lula 3, né, Greg? Então, assim, me parece muito bate-cabeça por uma questão que, lógico, foi delicada, mas esse fogo amigo do PT, nesse momento, ele não é endossado nem por alguns integrantes do primeiro escalão.